Olá pessoal, começamos o céu da semana, a análise que falamos e observamos sobre as posições astrológicas do momento semanal, desta vez de 24 a 30 de julho, primeira semana dos leoninos mais completa e mais cheia, última semana de julho também. Boas-vindas a quem chega no ao vivo e assiste a nossa live sobre esse período e também para quem assistirá, para quem verá ao longo da semana. Boas-vindas também. Boa noite a quem chega, boa noite Ana Martins. Lude, bem-vinda. Boa noite pessoal que chega aí nesse período leonino. Começamos Leão na última sexta-feira agora, aqui no Brasil às 17 horas e 6 minutos da tarde. Né? A Lena, Leonina, bem-vinda Lena. Tá chegando aniversário, hein? Então tem um período aí interessante nessa questão de identidade, de autoexpressão. O período leonino ele é sempre interessante para a observação das coisas que a gente sente na percepção do ser, na postura, na criação, na profissão, naquilo que envolve o ego, né? Num sentido geral. Mas, lógico, aos leoninos, né? Ana Martins, aí são 22:02, tá tardezinha da noite, grato aos amigos portugueses que assistem. Tem ascendente em Leão, Rosângela, um período aí chegando de mais intensidade, de evidência, né? Autoexpressão, mais escancarar a postura, pode ficar mais chamativa na forma de se colocar, de se vestir, né? O período leonino chega marcando o momento, aí a Palas com Lua em Leão, muita gente com posições leoninas, né? 23:02 aí em Mnemônica, em Portugal. Ah, certo, a região variou ali. Pessoal de, de, de lugares, de Alemar, aí bastante assíduo na nossa live do céu da semana. A gente começa um período aí marcado por aspectos de Vênus quadratura Júpiter, nós temos Mercúrio quadratura Urano e quadratura Marte marcando a semana, teremos Lua Nova lá mais para quinta-feira, teremos Júpiter retrogradando, falaremos pontualmente dessas condições. Caia, Escorpião com ascendente Leão, é bastante gente com Leão destacado aí no mapa, né? Então, um momento aí leonino que a gente observou desde as 17 horas e 6 minutos da tarde de sexta-feira, né? Então a gente aí marcando aqui, ó, o Sol leonino, né? Marcando a semana e também começamos essa semana de 24 a 30 de julho com quadratura Vênus-Júpiter, olha só, aqui, quadratura Vênus-Júpiter. Boa noite, Tatiana, bem-vinda! Hoje conseguiu chegar na hora. E aí, Tiago, o melhor signo para ascendente. Só porque você tem ascendente leão, né? Cada um puxa a juba leonina para o seu prato, para sua sardinha, né? Então, esse essa vaidade leonina acentuada aí no período, todo mundo querendo mostrar onde tem leão no mapa astral. Mas falando aqui, ó, nós temos uma semana marcando aí o começo dela, a quadratura Vênus-Júpiter, essa quadratura marca atenção para a gente não ficar em excesso de expectativas diante de algumas relações, diante de algumas convivências. Boa noite, Adriana Mendonça, boa noite, pessoal que chega. Então começamos aí a semana, primeira semana completa leonina, falei da quadratura Vênus-Júpiter, que requer atenção com quem bota banca, com quem acha que sabe que dá uma intimidada, né? Então tempo aí de não se ceder com as expectativas. Aí, Shirley, hoje você conseguiu entrar. Boa noite, Vera, boa noite, Fernanda, pessoal aí que chega. Então, eu dizia, Silvia, eu dizia que essa quadratura Vênus-Júpiter requer aí atenção com alguns excessos também de expectativa, com excessos de gastos nas finanças, né? Vênus é um planeta atrelado ao consumo, Júpiter também, mas ao grande consumo, né? Paula, bem-vinda, Paulinha, que legal vê-la. Então a gente tem esse momento especial de quadratura Vênus-Júpiter que pede aí uma moderação com excessos, com gastos, com empolgação com o financeiro. Oi, Fernanda, bem-vinda, Fernanda Drebs.
questão quadratura Vênus-Júpiter, vale aí atenção para não empolgar demais com pessoas que queiram impor verdades, botar a banca, né? Então, um tempo aí que nesse domingo a gente já tem marcando essa quadratura, marcando esta posição astrológica que a gente começa a semana. É uma semana aí um pouco agitada, tem alguns aspectos desafiadores de Mercúrio e de Vênus, né? Não tem essa questão, né? O Thiago aí Cordeiro quer causar com essa papagaiada de inferno astral, né? Quer causar com a papagaiada de inferno astral. Aliás, agosto, período de julho, agosto, para mim é ótimo, tá? Período antes do aniversário, pelo menos para mim, é sempre muito bom, porque cada mapa astral ele dá uma indicada de posições, às vezes positivas, às vezes desafiadoras, embora seja um fim de ano pessoal. Mas para mim, período antes de aniversário sempre foi ótimo, sempre revitalizou. Tá? Boa noite, Cássia, boa noite, galera. Que chega este ao céu da semana de 24 a 30 de julho, então eu dizia que o pessoal está indo. No calendário maia, dia 25 de julho é um dia fora do tempo. É verdade, ô Palas, é verdade, é interessante esse paralelo do calendário maia. Né? Obrigado pela informação. Então eu dizia que essa questão da semana marca esse tempo Vênus-Júpiter e quadratura começando a semana, então com cuidado aí com os excessos de gastos, cuidado com o consumo por coisas supérfluas que não vale tanto a pena, né? Cuidado para não exceder, interessante para alguns desapegos aqui, ó, né? Quadratura Vênus-Júpiter e também para a gente não exagerar com expectativas diante das relações ou com quem queira botar uma certa banca em posições porque se acha um pouco mais do que opiniões que emite, né? Então um pouco aí essa atenção, certo? Recomendo também atenção para não exigirmos das relações, não exigirmos demais de algumas relações também num contexto geral, certo? O de agosto seria envenenação mesmo para o final de semana. Então, Mini Mônica, a questão infernostral é um papo realmente bastante lendário, popularesco, digamos assim, né? Não é uma regra, a não ser a questão do fim de ano pessoal, né? É como se a gente quisesse, sei lá, acelerar as coisas no período de dezembro, né? Que as coisas estão, pelo menos aqui no Brasil, às vezes algumas coisas estão fechando, repartição, fechando para balanço do ano e tal, e a gente quer, sei lá, começar algo num período que muita gente está querendo sair de férias, sabe? Mais ou menos esse ritmo, né? Olá, Linene, lá, boa noite, é agosto. Então, é um tempo aí muito particular, né? Período antes de aniversário, ele é muito personalité. Para mim, antes de aniversário sempre é uma das melhores épocas do ano, né? Às vezes é até melhor do que o pós-aniversário, tá? Tenho agostos melhores que setembro, que é quando é o meu aniversário. Então o tempo é interessante. Joana, bem-vinda! Então temos aí esse céu da semana que começa com esse tempo da quadratura Vênus-Júpiter que a gente falou, e na terça-feira a gente tem quadratura Mercúrio-Marte, quadratura Mercúrio-Marte, não posso perder o foco aqui. Quadratura Mercúrio-Marte, gente, é o planeta Mercúrio associado às comunicações e Marte associado às ações. O Marte aqui e o Mercúrio roxinho lá. Mercúrio é associado à fala, aos serviços, ao diálogo, então vale atenção com impulsos na comunicação, né? Lembra um pouco aquele antigo enredo da Portela, né? Briga, eu quero briga, né? Então, vamos de atenção para não criar caso à toa, né? Vamos de atenção para não entrar em discussões fervorosas por nada, por papinhos, né? Quadratura Mercúrio-Marte requer aquela frase que há nos coletivos populares, né? Fale com o motorista apenas o indispensável, né? Então, vamos ali na estratégia, na calma e elegância, como diz o filósofo, né? Como diz o poeta, como diz o popular. Então, aí atenção, Ana Martins tem Júpiter em Leão na 9. É positivo para ensino, para dar aula. Né? Júpiter, Leão na 9, Júpiter na 9 nunca está satisfeito com os conhecimentos. Né? Parece que é sempre mais Júpiter na 9. Né?
E a questão Mercúrio-Marte vale essa atenção com não perder tempo com pilhas desnecessárias, com blá blá blás, né? Deu risada, né, Fernanda? Portela 1988. Briga, eu quero briga, hoje eu venho lhe falar. Então, vamos moderar, né? Calma e elegância. Isso aí, Joana, calma e elegância, né? Às vezes precisa sair a francesa. E se você sair de a francesa, né? Então vamos na estratégia. Esses ditados populares é bem interessantes, né, Mini Mônica? Então vamos sinalizar com atenção com esses grupos de mensagem, WhatsApp, Telegram, né? Tem um pouco essa questão de entretenimento, né? Elaine, 20 de setembro de 71, não entende nada, eu também não. Tem que fazer um mapa astral para a gente entender, né? Com a hora que nasceu, e aí a gente explica direitinho. Mas você é uma virginiana, então observadora, muito provavelmente, né? de princípio, né? E de perfeccionismo, só para dar uns realces. Então a questão Mercúrio quadratura Marte requer atenção. O Rosângela, quer cuidado com a cara de paisagem, né? Então vamos fazer uma cara de paisagem de vez em quando para, né, cara de samambaia, como diria uma professora que eu tinha, para não entrar em pilhas desnecessárias, porque nós temos um período aí que Mercúrio em quadratura com Marte às vezes testa a nossa paciência, Marte e Mercúrio quadrando no começo da semana. Então vale cuidado para que não tenhamos pilhas desnecessárias ou estresse por conversinhas mole, conversinha para boi dormir, né? Então vamos ali, às vezes precisar, deixa falar com a mão, né? Fala aqui, fala que ela te escuta, tá? Então, só quando o papo for produtivo, quando o debate for necessário, aí vamos no front, né? Que às vezes não tem como fugir de certas discussões, né? Mas o quanto puder não perder tempo, ou perder nosso precioso tempo com coisas desnecessárias, melhor, certo? Então, um tempo sinalizador com atenção com as conversas de WhatsApp, com as fake news, né, com os estresses aí de interação eletrônica, até porque é uma semana que também o Mercúrio não só tem quadratura com Marte, mas ele tem quadratura com Urano, tá? Mercúrio em aspecto ali, com Urano também aqui embaixo. Mercúrio, roxinho, Urano, azulzinho lá embaixo. Você vê que o Marte está ali. Então na quinta tem quadratura Mercúrio, Urano. Gostou do boi dormir, Mini Mônica? Pois é, a Fernanda mandou um boizinho ali no emoji. Então é isso aí. Mercúrio também quadrado Urano é o desafio com as questões tecnológicas, com o que é inovador, com os pensamentos diferentes. Quadratura Mercúrio-Urano, às vezes a gente pode achar que é modernex, mas percebe algumas pessoas mais modernex que a gente e vê que a gente precisa também dar uma respeitada no cabelo roxo e verde da outra pessoa, né? No cabelo espetado da outra, no sapato, né? Uma vez eu vi a pessoa com o pé de um e o outro pé de outro, né? Então tem essa alternância, essa variação, essa necessidade de cuidado com um modus operandi de comunicação, às vezes mensagens cruzadas, quadratura Mercúrio-Urano, quadratura Mercúrio-Marte na semana, às vezes pode dar umas intermitências de comunicação, algumas intermitências de parte tecnológica, queimar o modem, ou precisa trocar alguma coisa na fiação da rua, né? Cair o sinal, o Wi-Fi. Pode ter umas inconstâncias aí, você vai precisar fazer alguns ajustes ali na hora de colocar os créditos do que você precisar no cartão do transporte, ou no cartão do Vale Alimentação, etc, etc. Então, às vezes dá uns desafios de tensão de comunicação dos sistemas, né? Ou da navegação, enfim. O que é tecnológico tem uns bugzinhos em semana de quadratura Mercúrio-Urano e, consequentemente, Mercúrio fazendo quadratura com Marte também. Ao mesmo tempo, né? Se a gente vê, Mercúrio resolveu fazer quadratura tudo ao mesmo tempo agora nessa semana
tanto com o Marte, né? Tanto com o Marte, né? Ali, ó, e com Urano ali do lado do Martezinho aqui, ó, né? Então, vale atenção, calma e elegância para não entrar em pilhas, calma e elegância para não entrar em conversas ou tensões de debates ou discussões pela internet, nos WhatsApps da vida, nos telegrânicos da vida e por aí vamos, né? Não, tá? Faz aquela cara de paisagem de vez em quando, faz a calma e elegância, faz o egípcio ou a dinamarquesa, enfim, qualquer nacionalidade ou, né, lenda mitológica que mantém uma calma e uma ponderação nesses tempos de, né, calma e elegância, tá? Então, quadratura Mercúrio-Urano, quadratura Mercúrio-Marte, um tempo de desafio aí nas comunicações e na maneira de colocarmos o nosso tom também, tá? Porque Mercúrio é associado à comunicação. Então, quando tem essa quadratura com Urano, às vezes dá uma intermitência no que é combinado. Às vezes algo que está marcado para quarta-feira às 4h45 passa para quinta no mesmo horário. Dá para mudar aqui o horário, não vai dar para chegar a tempo, não sei o que, tralalá, né? É difícil, né? Um escreve... Fernando, às vezes você vai ver lá umas três fileirinhas lá, mensagem apagada, né? Você fica lá bitolando o que a pessoa quis escrever, né? Será que ele queria terminar comigo? Será que ele queria falar alguma coisa? Por que você não escreve? Calma e elegância, gente. Calma e elegância, né? Às vezes, pô, né? Garota outro dia mandou uma mensagem pro Gui, eu já... Opa, né? Aí depois eu fui ver, ela disse, não, era para outro Guilherme. Né? Queimou a expectativa aqui. Então, às vezes acontece isso, não vamos panificar as ideias, né? Então tem umas coisas assim. Vou fazer como a minha gata, fingir que não é. As gatinhas são espertas, você vai lá, dá umas broncas, a gata passa reto, com as orelhinhas de pouso e tudo. Né? Então por aí vai. Às vezes acontece isso, gente. Às vezes você está esperando a mensagem, a pessoa apagou a mensagem, ela mandou por engano, era para você, e tudo bem, vida que segue, vamos que vamos, né? Então tem essa questão, Mercúrio quadratura Urano às vezes dá uns desajustes dos compromissos, às vezes tem alguma coisa marcada na quarta, vai para quinta, né? Tem um médico, um dentista na terça, ele atrasa meia hora, ou dá para antecipar, dá para chegar mais cedo, né? Mercúrio Urano aí mudando o ritmo de algumas questões. E a questão dos desafios com algumas conexões também, que de vez em quando pode dar uns, né? Cuidado aí com a fiação da esquina, né? Rua lateral. Às vezes, se cair a TV a cabo aí, fica sem um sinalzinho, não estranhe que é semana de Mercúrio quadratura Urano, tá? O que mais aqui de Mercúrio Urano? Então, aceitar o que é inovador também, né? Fernanda, para ser recepcionistas pode ser um pouco desafiador, né? Tem que ligar lá para o fundo. Não, o chefe vai fazer o que, não sei o que lá, dá para vir mais cedo. Então tem aí esses perrenguinhos de rotina, mas desafia a gente também a aceitar o que é moderno, o que é inovador. Quadratura Mercúrio-Urano, a gente pode ficar um pouco reticente com o que é novo, com aceitar algumas inovações, ou mesmo perceber que a gente não é tão para frentex assim, né? Até porque a gente pode deparar com gente que quer sair de um padrão e às vezes a gente não está naquele ritmo. Até quem a gente gosta, até a gente da família, a pessoa quer mudar, não, quebrar tudo, mudar o azulejo, mudar a cor, não sei o que, a gente não está naquela vibe. E às vezes depois de um certo tempo que a gente vai perceber, pô, acho que dá para mudar assim, né? Mas às vezes na hora não, né? Então tem um pouco esse desafio de compreensão do que é diferente no estilo de algumas pessoas, no lado uraniano de algumas pessoas, né? Em tempos de quadratura Mercúrio-Urano. Então requer aí atenção também com as informações rápidas. Urano tem uma questão do que é veloz, né? Então, às vezes vem aquela mensagem pelo WhatsApp, promoção, não sei o que, leve 5 até as 5 da tarde, né? Você vai ver a promoção às 5h30, a promoção já acabou, né?
Então tem um pouco isso também. Quadratura Mercúrio-Urano é um pouco atenção com a velocidade das informações e também com a checagem, né? Às vezes acontece assim, o que é às 4 da tarde não é necessariamente o que é às 7 da noite, né? Então vamos certificar as informações. Boa noite, Bel! Então vamos certificar às vezes aquela informação, né? Às vezes a gente vê uma notícia lá no Facebook que é da semana passada e a gente vai querer discutir aquilo. Ver direitinho se essa notícia é da data certa, da hora certa, né? Que aí às vezes você vai querer falar com aquela papagaiada do Plutão que foi rebaixado e depois voltou, enfim, né? Aquelas lendas urbanas que de vez em quando resgatam. Vamos direitinho as informações virtuais, né? As observações e também o que a gente faz no nosso trabalho, certificar se aquilo que a gente está fazendo ainda está atualizado, né? Se está certinho, se 1, 2, 3, teste som, se deu uma pane de conexão. Estou falando de quadratura Mercúrio-Urano, né? Se por acaso deu alguma pane aí na minha conexão, já estou reestabelecido aqui, gente, tá? Deem aí uns sinaizinhos que já estamos de volta, né? Coisas de quadratura Mercúrio-Urano que vem marcando a semana, vem marcando o período semanal, certo? Então, o que eu estava dizendo é isso. Muitas vezes a gente precisa compreender um pouco esse ritmo, né, das questões de maneira geral. Certo? Boa noite aí, Kenshida, Jaque. Boa noite, Minimônica. Boa noite, pessoal. Este é o céu da semana de 24 a 30 de julho. Temos na quinta-feira Lua Nova Leonina. Lua Nova Leonina. Já estamos no período de Leão, né? Já estamos no período de Leão e na quinta-feira temos a Lua Nova Leonina. Lua Nova Leonina. Meu áudio tá bom aí para vocês, pessoal? Tá tudo ok? O Edri Palma. Tá ali, ó. Sol, Lua em Leão, 5 graus de Leão, tá? Então, observar esses 5 graus de Leão aí no mapa de vocês, que é a lunação do mês, a lua nova leonina. Toda lua nova é um ponto de partida, um início de ciclo. Boa noite, Chaves Marley. Então, é um tempo de novas questões, novos objetivos. Toda lua nova leonina ela tem um pouco benefício de ajudar nas divulgações, divulgações de serviço, divulgações de interesses, né? Divulgações, um lado midiático também para autoexpressão, bom para um lado marqueteiro, né? Bom para a gente observar o que preenche a nossa identidade. Leão não é um signo associado à identidade, então é interessante aonde isso impacta para nós, na nossa identidade. Será que essa relação está sendo de acordo com a nossa identidade? Será que aquele grupo de amigos está de acordo com a nossa identidade? Será que a nossa atuação profissional está de acordo com a identidade? Ó, revolução sua, Vera Lúcia, parabéns, está chegando aí o Niver. Então, boa noite, Dani. Então, esse é um tempo interessante. A lua nova em Leão, ela dá indicação com essas questões. Até com Júpiter a 5, o Graslabs. Júpiter a 5, então pega o seu Júpiter também, a casa aí onde acontece, e observar Sagitário, que é regido por Júpiter, tá? Então, lua nova em Leão dá essa indicação de percebermos o quanto é importante aquilo que faz parte da nossa identidade, aquilo que tem a ver com a gente, né? Isso pode ser grupos. Se tiver algum grupo que você vê que não está tendo mais a ver com você, pula fora, vai para outro grupo, outro centro espírita, outro lugar, outra igreja, outro ambiente, ou relacionamento. Se tem algo um pouco incompreendido, muda o jeito de falar, ou então não bate, não dá amor com ponta de faca, né? Então um pouco essa questão. É um tempo que impacta as notícias, o lado midiático. Leão na casa 3, Jame, então é estudos, questões com parentes, questões com papéis e documentos, favorece a atualização de informações, questões comerciais também, né? Já que tem Marte na casa 5, é a questão da autoexpressão, né? Então, esse tempo de Lua Nova em Leão também dá alguns burburinhos da mídia, de artistas, de parte midiática, né? Dizem que a Lua Nova em Leão é que chama mais atenção, né? Até por estar no signo. Às vezes
os impactos de uma lua nova em Leão são mais notados do que outras luas novas em geral. Então é um tempo interessante nesse contexto, né? Toda a configuração em Leão, ela também requer uma atenção com um olhar do que envolve as coisas que são para nós, aquilo que nos traz identificação e que tem a ver conosco. Tá? Leão no meio do céu, Dani? Então, se for aí os 5 graus, é a parte da carreira. Leão na 10, ou Emi Souza, com Júpiter lá. Então, a parte não só da carreira, mas de profissão, o lado de objetivos, né? A parte que evidencia o trabalho, ou às vezes um reconhecimento, ou às vezes um ponto de partida para alguma função nova. Né? Então, tem essa questão, né? Tem esse fator. Então é o lado simbólico do leão, né? Daquilo também que pode estar associado àquilo que nós nos identificamos ou que tem a ver com o nosso eu. Tá? A pessoa fala, mas eu não sou leão, o que isso tem a ver comigo? Né? Se tem leão no mapa, filho de Deus. Né? Se você tem leão no mapa, isso está associado a o que traz uma certa identificação com você, o que preenche o ego, o que impacta na consciência, naquilo que, né, traz um certo prazer também, ou pode ajudar no auxílio da nossa identidade. Leão na 8, às vezes é um mergulhar em questões de tabus, em quebrar paradigmas, para o lado espiritual, para terapias, né? Temas que de repente a Shirley, começa a navegar mais, ou, né, provar mais, digamos assim, né? Degustar mais, né? Com um pouco mais de descoberta, com um pouco mais de pesquisa, às vezes pesquisas mesmo para trabalho, para questões de assuntos. Aliás, a casa 8 ela é também interessante para o lado financeiro em comunhão, em conjunto com o par, ou na vida 2. Tá? Então tem esse fator. Então, mas Leão está em alguma casa sua, Minimônica. Observa a casa lá que dá essa sinalização, certo? Então, Lua Nova tem sempre um ponto de partida, tem sempre um fator de tomada de ação, né? Fernanda Fortunato, Leão na casa. Então, o lado financeiro, questões de despesas, projetos materiais, coisas que de alguma forma podem tomar uma demanda de atenção, tá? Na Lua Nova, nós temos também, no dia da Lua Nova, Júpiter fica retrógrado, né? Júpiter tem retrogradação. Então tem está no processo bruxesco, Sheila. Isso é interessante, né? Então, Rosângela, na casa 1, Leão, seu ascendente, é a sua imagem, identidade, né? Ações também, a forma como você quer ser notada. Então, se tem uma lua nova lá, dá um agito aí na evidência, né? Aparece um pouco mais, né? Então, bota para fora certas expressões. Tá? A Bruna, casa 5, é a autoexpressão. Se tiver filhos, questões com os filhos ou com a parte amorosa, que fica mais intensa para vivências, né? Ou também no processo criativo, no lado geral. Tá? Então falava que temos, no dia da lua nova, Júpiter fica retrógrado, gente. Júpiter fica retrógrado até 23 de novembro. Então, planetas lentos, né? Ou mesmo a partir de Marte, mas em si Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles ficam uns 4, 5 meses retrógrados, às vezes até 6. Então, o que impacta mais é a semana da retrogradação e quando sai da retrogradação, além de quando ele fica oposto ao Sol. Né? Então, quando tem uma oposição ao Sol, o planeta certamente está retrógrado, porque é uma rotatória ali zodiacal. Então, Júpiter retrógrado, ele dá indicativo de ponderação com algumas decisões e posicionamentos, porque Júpiter está em Áries. Então, isso envolve um repensar ações, repensar assuntos que a gente, de repente, tem conhecimento ou pode querer rever diante de saberes, né? Partes burocráticas, conceitos ideológicos, ideais. Né? Então, a região de Áries do mapa também dá algum movimento no momento que Júpiter retrograda. Drix, boa noite! Então, é um tempo de observar também essa região de Áries, porque pode mudar alguma expectativa diante de idealizações nesse tempo, ou fazer com que a gente
possa retomar questões atreladas a essa região de Áries, ou repensar nosso posicionamento ou nossas ações diante desses interesses, né? É uma boa hora para quem transmite conhecimento ou também vive aprendizados para reposicionar esse interesse. Ou seja, pode mudar a maneira de querer ensinar algo, ou rever um método de ensino, ou rever o método que você está aprendendo certas questões. Às vezes você está num estudo, você pode repensar se vale um reforço particular, ou mudar alguma turma, trocar ideias com algo diferente, ou até com questões burocráticas, porque Júpiter também tem um contexto das burocracias, dos temas que envolve contatos à distância também. Isso para o mundo também, né? Num contexto social, essa retrogradação de Júpiter ela pode afetar questões burocráticas, questões de relações exteriores, questões do meio político, né? A gente vai ver aí, já está vendo os candidatos aqui no Brasil oficializando candidaturas, então já tem uma mudança de ação ou num contexto de tomada de postura, né? A Labs, em que grau Júpiter está agora? Júpiter está pelos 8, né? Deixa eu ver aqui. 8 graus, isso aí. Júpiter está por 8 graus de Áries, né? Então, caça, Júpiter na 11 é a questão de grupos, questões. A casa 11 ela está associada ao financeiro, do que vem do trabalho também, tá? Então pode ter questões aí de parte material atrelada ao trabalho ou atrelada a algum contexto de produtividade do que você faz. Além de ser a casa dos amigos, a casa de grupos, então muda algum tipo de posicionamento nas interações com o meio social, com o meio coletivo, de maneira geral. Tá? Então, é o que vem marcando aí a semana, com Lua nova em Leão e o Júpiter retrogradando em Áries aí para quinta-feira. E Júpiter fica retrógrado até 23 de novembro, vai voltar para Peixes lá para novembro, né? Vai voltar a conjunção com Netuno, mas até lá voltamos a tagarelar nos céus da semana a respeito desses movimentos de Júpiter. Mas vale essa atenção, retrogradando aí por esse eixo de Áries. Aliás, ele tem um movimento estacionário, ele estaciona aí no grau, né? Então não estranhe se na quarta, quinta-feira, algumas coisas derem uma estagnada, né? Demorar para desatar algum processo, alguma questão jurídica, alguma questão de viagem, né? Se tiver uma morosidade, uma lentidão, pode estar associado a esse tempo de mudança do direto para retrógrado. Tempos de direto para retrógrado, né? Dia que muda do direto para retrógrado ou do retrógrado para direto, às vezes dá uma propensão à estagnação. Então, se der uma parada nos trens aí entre quarta e quinta-feira, ou demorar para dar andamento em algumas partes burocráticas, ou coisas domésticas, né? Tá esperando a obra terminar e dar uma atrasada em algumas questões, esse tempo. Já estamos com quadratura Mercúrio-Urano, que está propensa a mudar compromissos ou alternar ritmos. Então tem Júpiter mudando direto para retrógrado. Não estranhe se alguma coisa estagnar aí entre quarta e quinta-feira, né, nesse meio de semana. Tá? Então, Jami, Júpiter retrógrado, ele pode fazer com que a gente reposicione postura, porque ele está em Áries, né? E Áries é associado é um signo associado à individualidade, à ação, então pode ser um sinalizador para reposicionar posicionamento, reposicionar postura diante da área de Áries que a gente tem no mapa, certo? Então tem essa dinâmica de maneira geral. Então, pessoal, este é o céu da semana de 24 a 30 de julho. Então falamos aí dessa quadratura Vênus-Júpiter, que requer aí atenção com alguns excessos, com alguns exageros ou expectativas diante de relações, não exigir demais de algumas convivências, não se intimidar com quem coloque uma certa banca, né? Quadraturas aí de Mercúrio, tanto com Marte como com Urano, isso dá um certo impulso nas comunicações. Obrigado, Ana Martins, Vera, ótima semana para vocês.
essas quadraturas de Mercúrio pedindo aí calma e elegância para não entrar em polêmicas desnecessárias, tá? Com desde o WhatsApp a conversinhas em família ou no trabalho, tá? Então, tempo aí de calma e elegância, diplomacia, Mercúrio quadratura Marte, Mercúrio quadratura Urano, pode dar uma alternância de ritmo em alguns compromissos também, reprogramar algumas coisas agendadas, atenção para não entrarmos em discussões desnecessárias, lembrar do letreiro do motorista, fale com o motorista apenas o indispensável. Ah? Então, vale aí a atenção. Obrigado, Shirley, obrigado, Fernanda. Atenção aí também com a Lua Nova Leão chegando aos 5 graus, então start novo para a região de Leão, aí marcando esse momento, né? E Júpiter que retrograda por Áries a partir de quinta-feira, tem um movimento estacionário. Obrigado, Cris, obrigado, Rosângela, Caia Flor. O Júpiter retrógrado por Áries estaciona aí na quinta-feira. Não é estranho se tiver algumas estagnações, mas impactando aí na região de Áries com uma mudança de posicionamento sobre expectativas, ideais ou repensar questões, né? Você gostou do letreiro, Paulinha? Pois é, fale com o motorista apenas é indispensável, minha amiga Paulinha, astrologaça também, queridona. Obrigado, Jami, obrigado, Cris, obrigado, pessoal. Desejo a todos, Adriana também, brigadíssimo, pessoal que acompanha de Portugal, Alemar, né? Então vamos manter a calma e a elegância nesses tempos tensos de Mercúrio em aspecto. A lua nova leonina é interessante, aquela lua nova que chama atenção mais do que as outras, né? Porque é uma lua nova em leão, né? E os 5 graus de leão, onde pode dar um start para uma nova etapa, um novo ciclo diante de objetivos que a gente possa ter. Certo? Agradeço aí, pessoal, o céu da semana. Ótima semana a todos. Calma e elegância. Um abraço.